O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Podemos ficar sentados. Como foi anunciado já no início, nós estamos hoje celebrando o segundo domingo da Páscoa, sendo domingo passado o dia da ressurreição, chamado Domingo de Páscoa,
mas na realidade é o primeiro domingo da Páscoa. Lembrando que o tempo da Páscoa não é só o primeiro domingo da Páscoa, que é domingo passado, o dia que Jesus ressuscitou. Nós temos presente aqui o nosso Círio Pascal. Esse Círio Pascal, ele vai permanecer conosco até o dia de Pentecostes, 50 dias, onde no final será apagado. Porque ele representa aqui o Círio Pascal com a cruz e com as chagas, com os cravos que representam as chagas, e com o ano 2025 mostra ou corresponde à presença de Jesus com seus discípulos após a sua morte na cruz, mas principalmente após a sua ressurreição, é a permanência de Jesus naqueles primeiros 40 dias que Jesus ficou com eles, e depois ele subiu ao céu, e domingo seguinte celebramos a festa de Pentecostes, aonde não nos deixa sozinhos, mas como tinha dito no capítulo 14 de São João, eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei para vocês o meu Espírito, algo que também é mencionado na nossa leitura de hoje. Domingo passado e esse domingo, nós estamos lendo, então a igreja nos apresenta em todos os anos, sempre essas leituras tiradas do capítulo 20 do Evangelho de São João. Domingo passado, a leitura do domingo, ela foi no primeiro dia da semana, como fala na nossa leitura também hoje, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, portanto, nesse dia que João nos conta no seu Evangelho, capítulo 20, logo de manhã cedo, de madrugada, Madalena ela vai sozinha para ver e encontrar-se com Jesus, ou visitar o túmulo de Jesus. E lá, quando ela chega, ela descobre que a pedra já tinha sido tirada, e quando viu a pedra tirada, ele nem entrou, mas foi correndo a comunicar isso aos seus discípulos, aos 11 apóstolos. E aí Pedro e João, e essa leitura do domingo passado, eles foram subindo até o túmulo. João chegou primeiro, que é o discípulo amado, depois chegou Pedro, que entrou primeiro, e depois entrou João. Pedro ficou assim, admirado. João, o discípulo amado, diz o texto nosso da semana passada, creu. Creu que Jesus realmente está presente. Venceu a morte. Voltaram para casa, e aí a Madalena ficou lá por perto. Esse texto nós não lemos no domingo, mas foi lido na terça-feira passada na missa. E aí a Madalena, ela entrou sozinha no túmulo e tinha 2 anjos. E perguntou para eles, aliás, eles perguntaram para ela, por que você está chorando? E ela responde, interessante, ela responde assim, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Antes, quando ela tinha ido comunicar aos discípulos que o túmulo estava vazio, ela disse para os apóstolos, tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Agora, para os 2 anjos, perguntou para eles, por que levaram o meu Senhor e não sei onde colocaram. Logo em seguida, temos um outro encontro da Madalena com o próprio Jesus, sem ela saber que era Jesus. E perguntou
jardineiro, pensando ela, mas era Jesus, aonde é que tinha colocado o corpo de Jesus. E ela falou assim: se for o Senhor, o jardineiro, mas era Jesus, se foi o Senhor que levou Jesus, diga-me onde o colocou, e eu irei buscá-lo. Depois Jesus chama ela pelo nome, Maria. Aí cai a ficha e ela percebe que era o próprio Jesus. Se diz umas coisas aqui interessantes a gente perceber. Maria, e ela virou-se e exclamou em hebraico Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse para ela: não me segure, porque ainda não voltei para o Pai, mas vá dizer aos meus irmãos, que são os 11, vai dizer aos meus irmãos, subo para junto do meu Pai, que é o Pai de vocês. Subo para junto do meu Deus, que é o Deus de vocês. Isso é muito importante, a gente chegar a descobrir quem é o único e verdadeiro Deus, que é o Deus de Jesus Cristo. O Pai de Jesus, o Deus de Jesus, é nosso Pai e é como diz aqui na leitura, o nosso Deus. Mas isso nós precisamos descobri-lo. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos a frase que é muitas vezes repetida: eu vi o Senhor. Isso foi na parte da manhã, no primeiro dia da semana. Amanhã é o segundo dia da semana, amanhã é segunda-feira, o segundo dia da semana. Primeiro dia da semana passou a ser chamado domingo, que é conhecido como, traduzido do latim, dia do Senhor. Não é primeiro dia, é conhecido domingo. Isso é questão que foi criada depois no calendário todo, o dia de domingo, dia do Senhor. E por isso que nós nos encontramos não mais no sábado, como se encontrávamos judeus, o sábado já passou. Isso o evangelista Marcos vai deixar bem claro. Passado o sábado já pertence ao Antigo Testamento. Agora estamos no domingo. Por isso que nós católicos, que cremos em Jesus, nós nos reunimos no primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, que chamamos o domingo. Portanto, no primeiro dia da semana, que é o domingo, na primeira parte da manhã, nós temos esses dois fatos. A Madalena, que por 3 vezes pergunta: levaram o meu Senhor, onde está o meu Senhor? E depois diz: eu vi o meu Senhor. 4 vezes fala o Senhor. E temos aquele caso no meio dos 2 discípulos, Pedro e João, que vão visitar o túmulo. João acredita, crê, enquanto Pedro ainda admira. Ainda não tem certeza. Viu, presenciou o túmulo vazio, mas não chegou à conclusão da ressurreição de Jesus. João já chega. Talvez isso que significa a corrida. João correu antes, chegou antes, enquanto Pedro chegou depois. João chegou antes a crer na ressurreição de Jesus. Pedro vai chegar depois. Esse é o significado da corrida. Agora, nós estamos na leitura nossa hoje, a leitura à noite, no mesmo dia da semana. No primeiro dia da semana, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, aí os 10, porque Tomé não estava junto, Judas já tinha traído, já tinha feito o serviço de acabar com a própria vida dele. Então são 10 reunidos, agora as portas trancadas por causa do medo das autoridades judaicas, porque estavam com medo que já pegaram Jesus, crucificaram, e eles estavam com medo também vir pegar eles. Mas nesse momento Jesus marca a sua presença. Jesus se faz presente no meio deles. Eles percebem realmente que Jesus está presente no meio deles. 3 vezes ele fala essa palavra, que é a palavra-chave da razão de ser da vinda de Jesus ao mundo: a paz. Paz esteja convosco. 3 vezes.
que ele fala. A paz é o centro da nossa vida. Marcos já coloca isso, o primeiro evangelista que escreve o evangelho, lá no capítulo 9, versículo 50, ele coloca a razão da vida. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que todos vivamos em paz uns com os outros. Está lá no primeiro evangelista escrito nos anos 70, onde Jesus Cristo coloca esta frase fundamental. Portanto, a razão de vir ao mundo de Jesus é mostrar como podemos viver em paz uns com os outros e como nos defender contra tudo aquilo que gera na nossa vida conflito, doenças, maldades, desvios, que são chamadas as tentações. Que lá ele coloca as 3 tentações, da ganância, da dominação e do orgulho, que não deixam as pessoas viverem em paz umas com outras. Portanto, agora, após Jesus ser percebida a sua presença no meio dos 10 que estão reunidos, Jesus deseja para eles a razão básica da vida e o sentido da vida de todos nós, a paz. Aí, Jesus, ele mostra as suas mãos. Depois destas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado, que são as chagas de Jesus. Isso é muito importante. O tema nosso hoje vai se desenvolver ao redor desse tema, as chagas de Jesus. Daqui a pouco eu explico o seu significado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, segunda vez, a paz esteja convosco. E aqui no Evangelho de João nós temos Pentecostes narrado pelo evangelista São João. E onde ele vai dizer, recebei Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Essa aí, a história dessa visita de Jesus, com sua presença, termina essa aqui com esse envio. Jesus é o enviado do Pai, o apóstolo do Pai, que veio no meio de nós. Mostrou aos seus discípulos em que consiste a sua missão. Mostrou aos seus discípulos qual é o desejo de Deus para toda a humanidade, vivermos em paz uns com os outros. Eles aprenderam, mais tarde vão compreender melhor essa missão de Jesus. A missão de Jesus é exatamente tirar o pecado do mundo. Jesus mostrou isso durante toda a sua vida. Aqui o pecado não significa o pecado moral, que muitas vezes a gente pensa. Pecado para o Evangelho de João é tudo aquilo que atrapalha o ser humano, tudo aquilo que desfigura o ser humano, tudo aquilo que faz o ser humano sofrer, passar fome, a miséria, as doenças, as mal, tudo isso é pecado. Assim como a gente diz, quando nasce uma criança, tudo às vezes, infelizmente, nasce com algum defeito, né? A gente vê, sente pena, sente dor e sai fora e diz, que pecado. Não era para ser assim. Está desviado. Não é esse o projeto de Deus. Esse é o pecado para o Evangelho de São João. Tudo aquilo que desfigura o ser humano, tudo aquilo que faz o ser humano sofrer. Por isso, Jesus, desde o início da sua missão, ele vai perdoar os pecados. O que é perdoar os pecados? Ele vai vencer o pecado. Por isso que ele cura o cego, por isso que ele cura o coxo, por isso que ele introduz o leproso, lhe dá vida de novo. Tudo isso é pecado. Viver doente é pecado. Não deveria estar vivendo doente. Por isso temos que vencer. Esses que o evangelista vai chamar na nossa leitura são as chagas da humanidade. Tem chagas pequenas, doenças pequenas, tem chagas maiores e tem chagas grandes que causam outras chagas, que causam outro mal-estar, que causam violência que causa outra violência, maldade que causa outra maldade. Esse é o pecado.
E ele, Jesus, veio para curar o pecado do mundo. Aquilo que nós rezamos aqui na Eucaristia. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele veio para nos ensinar como. Tudo o que ele fez na sua vida, que acabou lhe causando a morte na cruz, agora vencedor, ele continua mostrando: eu fiz de tudo que podia fazer, que me causou até a minha morte, mas estou vivo no meio de vocês, como diz o Apocalipse e a leitura, estou vivo, eu sou o vivente. Permaneço vivo para sempre para continuar a minha missão através desses apóstolos que ele preparou, que vão constituir agora em diante a igreja e mostrar que a missão deles é a mesma de Jesus, como é mostrado na nossa primeira leitura. Quem leu os primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos, que é a continuação do Evangelho de Lucas, ele vai perceber muito. Crescia sempre mais. O número dos que aderiam ao Senhor pela fé era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles e ficassem curados. São as chagas. A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos. E eram tudo curados. Eram tudo perdoados. Curar é perdoar. Curar é recuperar a vida. Curar é pôr as coisas em desordem e você trabalhar para pôr a ordem, para poder viver em paz uns com os outros. Esses são os pecados. Essas são as chagas. E é por isso que na segunda parte nossa, agora, após terminar essa primeira parte, a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Quer dizer, se existem essas maldades, se existem essas chagas, se existem essas doenças, se existem esses desvios, se você fizer alguma coisa para melhorar, melhora. Se você não fizer nada, vai continuar do mesmo jeito. É isso que ele está dizendo. Os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. Quer dizer, a doença que você trata para curar em si e nos outros será curada. Aquilo que você não trata, aquilo que deixa andar errado, vai continuar errado. Isso igual a gente fala, se tem uma casca de banana no chão que a criança jogou, se você for lá e tirar, você evitou que sua filha se deslize na casca de banana. Agora você pode ir lá e tirar. Aí curou. Aí sua filha não desliza em cima da casca da banana. Então, os pecados, a quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Aquilo que nós fazemos de bom para curar, para consertar, para melhorar a vida das pessoas, será melhorado. Se nós ficarmos de braços cruzados, vai continuar. O erro, a maldade, o desvio vai continuar. Portanto, Jesus está colocando, recebam, soprou sobre eles, recebam Espírito Santo. Espírito que é santo. É o Espírito de Deus, porque só Deus é santo. E se for da parte de Deus, Ele sempre quer o bem. Ele sempre quer consertar, Ele sempre quer ajudar. Esse Espírito Santo que Jesus está passando, é Espírito Santo que Ele recebeu quando foi batizado, e a partir desse dia, só andou fazendo bem, curando os males, recuperando a vida das pessoas. Esse é mesmo Espírito que Jesus está passando para os seus seguidores, para eles continuar a sua missão de redimir a vida das pessoas. Aí nós temos a segunda parte, na semana seguinte, diz aqui, Tomé, chamado Dídimo, a palavra Tomé significa gêmeo. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estavam com eles quando Jesus veio. No primeiro dia da semana, o dia que Madalena foi buscar Jesus e não o encontrou, agora, uma semana depois,
Jesus voltou no meio deles. Portanto, isso mostra que de agora em diante os discípulos e todos que vão segui-los, o encontro deles semanal não é mais no sábado, mas passa a ser no domingo, como nós celebramos até hoje. Os outros discípulos contaram a Tomé, dizendo assim: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: olha aí, se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Todo esse texto todo vai tratar das chagas de Jesus. E vai mostrar para nós aonde que encontramos Jesus hoje, principalmente. Aqui ele vai explicar, da maneira de João, aquilo que São Mateus já tinha escrito antes, no capítulo 25, fundamental. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive sede e me deste de beber. Eu estava nu e me vestistes. Eu tive prisioneiro e me visitaste. E assim por diante. As chagas da vida. E Tomé percebeu aonde é que está Jesus? No pobre, no marginalizado, no doente, a quem nós precisamos servir. A nossa vida, como disse Jesus, é um serviço completo um para o outro. E quando nós doamos a nossa vida, a gente serve os irmãos nas suas necessidades, serve os irmãos nas suas doenças, serve os irmãos nos desvios em que cai. E com misericórdia a gente ajuda eles a recuperá-los. Essas são as chagas que Tomé quer tocar. É nas chagas da vida. Aí que está presente Jesus. E aí nós temos exatamente 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus fez-se presente. E aí vai repetir a mesma palavra que ele trouxe do Pai, a paz. A paz esteja convosco. Depois disso, aí vai virar para Tomé. Está aqui as minhas chagas. Está aqui a minha mão. Toca, coloca o dedo. Está aqui o meu lado. Coloca a mão. Tomé vai dizer simplesmente essas palavras: meu Senhor e meu Deus. Declarando que esse Jesus realmente é o Filho de Deus, é Deus. Ele é o meu Senhor, aquilo que a Madalena tinha declarado 4 vezes antes. É meu Senhor, onde colocaram o meu Senhor, vi o meu Senhor. E agora Tomé chama ele de Senhor, é o Senhor da vida. E assim, então, Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerem sem terem visto. Esse é um texto que mostra que, na realidade, nós vivemos a nossa vida muitas vezes a partir do testemunho de outras pessoas. Quando minha mãe me conta alguma coisa, eu preciso acreditar. Eu não preciso ficar pedindo para ela: me dá prova. Ou eu acredito ou não acredito. Será que não vou acreditar na minha mãe? Será que ela vai me enganar? Será que não acredito no testemunho da pessoa, da comunidade com quem nós estamos convivendo juntos? Preciso ficar pedindo provas constantes? É essa a resposta que aqui o Evangelho quer nos dar. O Evangelho de João termina no capítulo 20, e depois foi acrescentado mais um capítulo. Mas no final do capítulo 20 tem uma frase, 2 sentenças, 2 versículos de suma importância, que diz assim: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro. Isso mostra que aquilo que nós temos escrito até nos 4 evangelhos não é tudo que Jesus Cristo fez. Não é tudo bem que Jesus realizou. Ele realizou muito mais coisas. Mas São João está dizendo, esses 7 sinais que ele conta na primeira parte do Evangelho, do capítulo 2 ao capítulo 3, ao capítulo 12, ele conta 7 sinais. 7 sinais são suficientes para vocês crer que esse é Jesus. Mas esses sinais foram escritos para que
acrediteis que Jesus é o Cristo, é o Senhor, portanto, e é o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais a vida em seu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é toda a ação de Jesus que ele fez na vida. O nome simboliza a pessoa, com tudo que ela é, com tudo que ela fez, com toda a maneira dela ser. Esse é o nome. Por isso que nós temos vida em nome de Jesus, no projeto de Jesus, no ensinamento de Jesus. Se nós conhecemos e vivemos o projeto, o ensinamento de Jesus, nós temos a vida. Aquilo que anteriormente São João fala, vida eterna. Vida não só no sentido que não termina nunca, mas vida com qualidade, que é o significado da paz que ele deseja para todos. Portanto, o Evangelho de hoje, muito importante, nos garante que se nós conhecemos cada vez mais Jesus e seu projeto, que é o nome de Jesus, com certeza nós vamos saber conviver com os outros, ajudar os outros, sentir as dores dos outros, os outros sentir as nossas dores, nos ajudam, nós ajudamos os outros para podermos conviver juntos na vida que Deus nos deu para ser vivida na fraternidade e em paz. Esse que é o projeto de Jesus. Por isso que nós estamos aqui todos hoje pedindo força a Deus e conhecendo o ensinamento de Jesus no seu Evangelho, nos dá força para continuar a nossa caminhada. Não podemos desistir. E diante das dificuldades, das chagas da vida, nós temos uma responsabilidade para curá-las. É aí que nós encontramos de verdade a presença de Jesus. Quando a gente ajuda alguém sofrido, ajuda a recuperar a vida, seja que for a situação dele, você vai dormir com certeza tranquilo, porque ajudou alguém, ajudou a erguer alguém, ajudou a salvar alguém, assim como fazemos com nossos filhos, com nossos pais, com nossos irmãos. Essa vida constante, onde Jesus nos dá força e nos mostra sempre o caminho. O caminho é esse, viver na fraternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.